você. O uso em excesso de aparelhos eletrônicos pode acabar afetando até desgastando o corpo. É importante, então, ficar atento ao tempo gasto em frente às telas de computadores, tablets, celulares e a forma como nós operamos esse aparelhinho aqui. É difícil imaginar a vida sem computadores e smartphones. Ainda mais para nós brasileiros, que somos um dos povos mais conectados do mundo. Cenas como esta se tornaram cada vez mais comuns. Pessoas com a cabeça baixa mexendo no celular. Mas o uso exagerado pode causar danos à saúde. Nós convivemos com as novas tecnologias, tablets, celulares, computadores. E isso vem afetando muito as pessoas que não estão muito orientadas para os cuidados posturais. Então nós precisamos sempre respeitar a posição para que a gente não provoque uma sobrecarga nos ligamentos e nos discos da coluna. Ao utilizar o celular por longos períodos, a coluna e o pescoço ficam em uma posição desconfortável. A postura inadequada pode levar a dores no pescoço e nas costas. Os problemas mais comuns são os problemas relativos à coluna e aos membros superiores também. Então, com relação à coluna, é dor na coluna por posição inadequada durante muito tempo. E também a dor nos membros superiores, pelo teclado rápido, teclado em posição viciosa. Isso leva a uma sobrecarga e as lesões por esforços repetitivos dos tendões. Nós temos aqui um modelinho da coluna, é uma miniatura, mas onde a gente pode representar bem as principais curvas da coluna. A coluna na visão frontal, nós vamos ter uma coluna que deve ser reta. Já na visão em perfil, nós vamos ter as curvas fisiológicas. Qual é a primeira curva? É a curva na região cervical. É uma curva que faz uma inversão. Então nós temos uma curva chamada lordose. Na região dorsal nós temos a cifose e voltamos a ter uma lordose na região lombar. Isso tem que ser bem compensado para que exista um equilíbrio, para que a linha de força passe no centro da coluna. Se a gente provoca uma alteração nessas linhas, nós vamos ou sobrecarregar os discos e as articulações ou provocar distensão nos ligamentos posteriores. E tudo isso pode causar dor. E, inclusive, dor a longo prazo. Quer dizer, não é só aquela dor enquanto a pessoa está usando, aí muda, alonga um pouco e passa a dor. Isso a gente pode, com a sobrecarga, provocar lesões de desgaste que vão persistir. Algumas pessoas ainda têm problemas na visão por passar muito tempo em frente às telas. A miopia é um deles. Considerada a terceira principal causa da cegueira, a miopia atinge 1 bilhão de pessoas em todo o mundo. No Brasil, até 2020, esse índice deve aumentar de 27% para quase 51%. A miopia ela é uma doença de origem genética, de determinação genética, porém, nós temos o aumento do número das pessoas com miopia por conta do advento do uso exacerbado de tablets, de telefone, de computador, fazendo com que você tenha uma visão forçada para perto e com isso você tem o aumento dessa miopia. A Organização Mundial da Saúde estima ainda que em 2050, metade da população vai sofrer com essa condição. Metade da população em 2050 pode ter miopia por o uso exacerbado desses aparelhos, né, da tecnologia. Então nós devemos fazer atividades que a gente chama de atividades outdoors, que seria fora de casa, com visão para longe. Para cada hora trabalhada com esses aparelhos, deveria ter 20 minutos de descanso olhando para longe, olhando para a rua, fazer atividade fora de casa com as crianças, para tentar evitar isso. A Fernanda tem 12 anos, mas desde os 7 convive com a miopia. Eu não enxergava a lousa da escola e não enxergava muito bem de longe. Daí eu cheguei nos meus pais e falei que não estava enxergando, aí eles me levaram no oftalmologista, eu tive que usar óculos. E depois, com 9 anos, eu parei. Aí, no início desse ano, novamente, eu não estava conseguindo enxergar de longe. Aí, eu relatei meus pais de novo e aí eles me levaram no oftalmologista. Aí, eu comecei a usar óculos de novo. A Núbia é mãe da Fernanda e também tem miopia desde criança. Segundo ela, no início foi difícil conviver com o problema.
Começa aquela dificuldade de ver na escola, dificuldade de ver também o outro lado da rua, o comércio, essas coisas todas. Dá para ter uma vida normal, entre aspas, né? Porque a gente acaba que não consegue cumprimentar direito as pessoas na rua, tem que ficar assim o tempo todo. Todo mundo já me conhecia só assim e é uma vida não tão normal. Mas dá para viver, mas quando a gente coloca um óculos, a gente enxerga o mundo de uma maneira totalmente diferente, vê que a grama tem cada pedacinho, que tudo tem cor, é muito diferente. Cuidado sempre, né, pessoal? Reta final